Sullivan, muito prazer. Me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do site Ascult. A gente está aqui na Bahia, em Salvador, na região metropolitana, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E é um prazer a gente estar batendo esse papo sobre o filme agora na rédea curta. Amanhã vai ganhar as telonas, né? Eu vou ser bem breve, vou fazer algumas perguntas sobre o filme que já assisti, tá maravilhoso. A galera não perde por esperar. Eu acho que vai ser uma grande aposta para o cinema nacional nesse final de ano, então estou com expectativas lá no alto. Eu espero que o filme consiga alcançar o máximo de massa possível. Sullivan, você pode falar um pouco sobre o desafio de atuação, que você já tem um canal, faz parte de um canal do YouTube, onde você já dá a vida à manhã, as peripécias de Júnior, e agora vocês estão levando esse universo para as telonas. Existe uma diferença de atuação do canal do YouTube para as telonas? Você pode falar um pouco sobre esse processo, por favor? A gente atua na rédea curta de uma maneira muito cinematográfica já, eu acredito, assim. Mas no cinema, né, quando você faz assim com mais câmeras, tem tripés diferentes, a estrutura, né, técnica, a estrutura muda muito, muda muita coisa. Então acaba que esse olhar também tem que ser outro, né? As cenas normalmente são cenas com mais profundidade, de emoção. A gente acaba que investe em outras camadas de atuação também. E aí acaba que já vai trazendo aí novidades também para a questão da atuação. Então é um outro olhar para quem é ator, né? É um olhar de fato de você poder se concentrar ainda mais e trazer a sua verdade de uma outra forma. O elenco também é um elenco bem maior, as estruturas das cenas, é bem mais pessoas, a equipe técnica, né, é muito maior, então tudo isso exige uma concentração muito maior e um trabalho também de ator em cena mais profundo mesmo. A mesma pergunta que eu fiz para o Thiago, eu vou fazer para você. Como é a relação de vocês dois? Você poderia falar um pouco sobre? A gente é assim, Thiago normalmente quem escreve os episódios, né? E aí a gente normalmente trabalha sempre com a questão da improvisação também. Então são as minhas histórias também que ele traz, que vai escrevendo, as histórias dele com as mães e tal. E a gente vai costurando e brincando muito através disso. É uma relação bem tranquila, assim, que a gente consegue se divertir em cena. No filme foi muito assim, porque o filme, a jornada foi muito puxada. A gente gravou, tipo, gravava primeiro. No mesmo dia a gente gravava a cena 4 depois a cena 10 depois a cena um depois a cena 5. Então as ordens eram bem bagunçadas. Quando a gente consegue divertir, a gente traz para a cena, né? A nossa verdade, as nossas verdades. Então a gente consegue se divertir muito, brincar muito em cena, assim, com tudo que a gente faz. Isso é muito bacana. E agora com o filme, a gente percebe diversas alocações diferentes. E uma das alocações escolhidas foi o Recôncavo Baiano, que está maravilhoso e super bem representado nesse filme. Você pode compartilhar uma experiência, uma curiosidade de que vocês tiveram lá no momento de gravações em Cachoeira? Uma, uma curiosidade relacionada ao É, Recôncavo. não, uma curiosidade que vocês tiveram lá realizando as gravações e tal, uma coisa engraçada que vem à sua mente assim. Hum. Olha, quando eu fui. Eu não, isso nunca acontece comigo, mas quando eu fui gravar o filme lá em Cachoeira, eu caí da cama. Caí da cama, acordei com minha mão ensanguentada e fui no, e Meu aí tipo, Deus! ah, e aí todo mundo ficou desesperado com essa cena que tinha para gravar. Ai, meu Deus, minha mão sangrando. Eu desci tranquilo, Isso, enrolei um pedacinho de tecido no dedo, gravei a cena de manhã com a bicicleta toda, que tem uma cena que ela eita, anda eu lembro. com o dedo sangrando, mas né, com a compressãozinha. E aí depois fui pro hospital. Quando eu fui pro hospital, era o hospital de São Félix. E aí nesse hospital de São Félix, eu não sei quem foi que disse que alguém me reconheceu lá dentro. Ah, foi um evento, né? Aí pronto. A ala que era para fazer que era para dar 2 pontos no meu dedo, virou maior do que a equipe de gravação. Que o povo, ah, eu quero. E aí eu vou fazer o curativo de manhã. Manhã, não sei o quê. Aquela coisa, manhã, tá com o dedo coisa, manhã, não sei o quê, manhã.
Ainda mais que eu fui de personagem pro hospital, ou seja, eu entrei Meu de Deus. para dar 2 pontos no dedo, então foi um evento, né? Então foi faz uma cicatriz bastante. Foi muito engraçado. Perfeito, perfeito. Que situação hilária. Isso, Livan. Qual é a expectativa em relação à chegada de Na Rédea Curta para o nosso cinema nacional? O que você pensa quando o público, em geral, o público de casa, poder assistir Na Rédea Curta no cinema? O que você pensa que eles podem sentir? O que é que você espera em relação a isso? Eu acredito que o humor que a gente faz é um humor muito de identificação. É um humor muito que as pessoas se enxergam, veem as suas famílias, né? Seus filhos, suas mães, suas avós, suas tias, suas comadres. Então, é de fato você trazer dentro de uma comédia baiana uma família. Mas, de fato, a família, né? Principalmente hoje em dia, que a gente discute muito essa questão a partir do movimento político que se instaurou no Brasil, que se discute muito família brasileira. E a gente passa a entender que a família brasileira, para quem tem a pele escura, que já chega com a família bagunçada, não é essa família de pai, mãe e todo mundo ajeitadinho. Normalmente a família é mãe solo, né? E é o que mãe é. Então, discutir isso através do humor, eu acho que é muito potente. Então, é um humor de fato de identificação por tudo que mãe traz, que Júnior traz, que Keilane traz, que Meire traz. Então, são personagens que você consegue enxergar esse personagem ou na sua periferia ou na sua mansão, mas dentro da sua família. Em especial, dentro de uma família nordestina, dentro de uma família baiana. Então, é de fato aí um humor regional. E enxergar esse humor como um humor que tem a nossa cara, que tem essa nossa cara identitária, que tem essa cara preta, que tem essa cara regional, é de fato contar a nossa verdadeira história. Então, essa identificação aí é um humor que de fato você olha e você diz assim: Ave Maria, essa frase eu já vi minha avó falar em algum lugar. Expressão mediúnica. É de fato essa que traz a partir das nossas memórias. E é lindo você fazer um humor que ativa as suas memórias. Eu comecei a fazer manhã, eu fui um personagem que eu sempre digo, eu não estudei para fazer. Eu coloquei a roupa de minha avó e fiz. Porque manhã está em mim. Manhã são as minhas mães e é a minha memória, né? E se você fosse definir musas inspiradoras que fez você é, absorver a manhã, né? Que hoje em dia todo mundo te para na rua, manhã, manhã. Quem seriam essas musas inspiradoras, Sullivan? Certamente seria minha avó, minha mãe de santo, minha madrinha, é, minha tia Lia, minhas tias, assim, sabe? Eu sou um menino de muitas mães. Então, as minhas mães têm muito isso, né? Mas minha avó, com certeza, é mãe, assim, sabe? Todo personagem feminino que eu faço tem um pouco de minha avó. Mas hoje eu tenho um personagem que eu faço em Kayala, que é uma senhorinha, que eu acho que é minha avó agora. E minha avó antes é mãe, assim, sabe? Eu me emociono muito quando eu falo de minha avó, mas porque tá muito no meu imaginário, sabe? Assim, minha avó era muito forte, é, muito retada, assim. Ela dava nó em pingo d'água, sabe? Ela botava a mão na cadeira e fechava, literalmente, como a gente fala em Salvador. Então, minha avó é mãe, sabe? É um personagem, assim, que eu olho, faço e enxergo ela, assim. E minha avó é muito engraçada, né? Então, minha avó tem frases muito icônicas, assim, ó, mesmo que ela fala assim, desde que eu conheço Miranda, é pra lá que se anda. É bem típico mesmo. É o jeito dela contar a história dela, sabe? E minha avó foi mãe solo de duas, de minha mãe e de minha tia. É, foi uma avó retada, assim, né? Ajudou a criar os netos, os bisnetos. Então eu tenho um carinho muito grande por manhã e manhã tem muito de minha avó. Maravilhoso. E Sullivan, para a gente finalizar esse bate-papo que foi totalmente agregador, nossa, nem vi o tempo passar. Eu gostaria que você ficasse à vontade para convidar os nossos seguidores do Cinema e Companhia do Articult a assistirem na rédea curta nos cinemas, principalmente que nas 2 primeiras semanas, que é fundamental, né? Então fique à vontade. É isso, minha gente. Estou esperando vocês, todas, todos e todes, para lotar os cinemas, para que a gente consiga fazer esse burburinho, para a gente levar para o cinema esse riso da gente, essa gargalhada
que está presa há um tempão aí na telona. É um humor que fala bem da gente, conta a nossa história. É Júnior, é Maninha, é Meira, é Keilane, é todo mundo trazendo de volta essa graça que está na gente, né? Essa graça que já existe, que está na gente, que tantos humoristas incríveis baianos já fizeram e fazem, mas agora na telona a gente também chegou a nossa vez de contar essa história, de falar dessa família, de falar da gente, trazer essa trupe, personagens que nunca apareceram na série, vai estar no filme, então de fato é aí um riso, também com um bocado de mistério. Perfeito. Sullivan, muito obrigado. Em nome do Articult, em nome do Cinema e Companhia, agradeço enormemente por essa oportunidade e que na Rédea Curta ganhe o mundo e seja cada vez mais é, potencializador da regionalidade da gente, tá bom? Obrigado, querido, muito Obrigado. obrigado. Eu vou iniciar com uma pergunta aqui para o Tiago, em relação qual foi o seu maior desafio de trazer o personagem Júnior, que fazia parte do formato do canal do YouTube, que já é muito famoso, para as telonas. Qual é a diferença de você trazer esse personagem que já é icônico do canal do YouTube para o cinema? Existe alguma diferença? Existe desafios maiores, um drama mais pesado e tal? Você poderia falar um pouco sobre? Nossa, existe. Acho que são dois desafios. Obrigado, Luan, pelas palavras também. Obrigado. Fico feliz pelo filme ter chegado dessa forma. Eu acho que as duas principais são as seguintes. A primeira é porque a websérie ela privilegia sempre os momentos de humor, né? Então, a gente tem as esquetes são esquetes curtas, e a gente não abre muito espaço para que aqueles personagens vivam algo que não seja, né, uma relação que caminhe para o humor, assim, ainda que seja uma reclamação, Júlio tendo uma dura, etc. No filme, a gente tinha que trazer uma outra camada para esses personagens. Eu diria assim, uma camada mais humana, uma camada mais dramática, por assim dizer. Então, esse, para mim, foi um grande desafio, né, de olhar para esse personagem, que é baseado em mim, né, que eu fiz meio que baseado em mim mesmo, para ser mais fácil no set lá durante a gravação da websérie, e acabou que ele se tornou maior do que eu, assim, eu diria. Então, dar essa camada dramática para o personagem foi um grande desafio. E o segundo foi, assim, abrir mão do lugar da direção, né? É a primeira vez que o personagem é dirigido não por mim mesmo. Na websérie eu me dirijo, né? Eu dirijo a websérie. E aqui a gente tinha Ari e Glenda, e eu ficava meio que assim, nossa, eu não posso invadi-los, né, enquanto diretores. Eu não posso falar, ai, faz assim, ai, não, assim não, ai, mas o personagem não é assim. Se bem que o set em si foi um set muito tranquilo para a proposição. Então, eu até poderia dizer, ai, Ari, ai, Glenda, eu não gostei dessa forma. Só que dosar esse lugar de aqui eu sou somente ator, num projeto em que eu sempre dirigi, para mim foi um desafio muito grande, assim. Um desafio que foi vencido, eu digo assim, logo na primeira semana, porque os meninos, né, Ari, Glenda e toda a equipe, eles eram muito permissivos com o que a gente tinha para trazer, para o que a gente tinha para mostrar. E eles sempre deixaram bem claro, vocês conhecem os personagens mais do que nós. Então, isso tornou o ambiente do set um lugar muito propositivo e um lugar onde a gente não se sentia também acanhado em, né, questionar qualquer coisa, propor uma outra coisa. Mas foi um desafio me ver nesse lugar pela primeira vez. Assim. Perfeito. E agora para Ari e para Glenda, como surgiu esse desejo de trazer um canal tão importante que faz parte da nossa cultura baiana, que é o Na Rédea Curta, que antigamente era a frase de manhã, agora para as telonas? Vocês poderiam falar um pouco sobre como surgiu essa concepção, a sementinha que foi plantada, e aí fiquem à vontade. Eu acho que foi uma experiência muito interessante, assim, porque a gente tinha acabado de fazer Café com Canela, de estrear Café com Canela e tal, e a gente entendeu também esse lugar da prosódia baiana mesmo, desse acontecimento, e calhou, deu aleatoriamente, um dia, me deparar com Mãe e Júnior, e eu assisti, eu achei um barato. E aí eu falei assim, e fiquei assisti, sei lá, 10 episódios. Aí eu lembro que no outro dia a gente tinha que dar uma entrevista em algum lugar, aí fomos para Salvador, né? Eu dirigindo, Glenda do lado, eu falei, Glenda, eu vi um negócio muito legal. Eu acho que tem um potencial muito foda. Acho que vai ser uma coisa muito massa. Assista. Aí a Glenda assistiu, eu falei, vamos
tentar conversar com eles, tal. Acho que pode ser uma coisa interessante a gente pensar nesse filme. E meio que eu já estava até pensando no argumento, né? Essa mãe solo, né? São dispositivos muito interessantes, né? E aí a gente viu que tinha uma amiga em comum entre eles e a gente, que era a Tina Mello, que é que trabalha com a gente na caracterização dos nossos filmes, e estava fazendo a caracterização, é amiga deles, e estava fazendo a caracterização da peça que eles estavam estreando. A gente falou assim, Tina, faz essa ponte pra gente e tal. Aí a gente fez um call, né, num tempo que isso nem era moda, Sim. E aí bateu a onda, né? Depois de uma semana eles vieram para cá, Thiago e Sullivan, a gente sentou, discutiu, escreveu o roteiro em uma semana, e calhou, na semana seguinte, abriu um edital, tava numa época que não tinha muito edital, aí surgiu um edital, a gente foi lá, escreveu, ganhou. Então, acho que parte muito, assim, de um interesse muito grande meu e de Glenda, de se aproximar, né, dessas perspectivas, tanto da cultura baiana, quanto da popularidade. Acho que é muito bonito, assim. Logo que eles vieram para cá para escrever o roteiro, todo mundo parava Sullivan e Thiago na rua. Eu falei, gente, isso é muito lindo, assim, porque existe uma identificação muito real, em que as pessoas, e não chega tipo, ai, por favor, tira uma foto, eu te amo. Não, chega fazendo piada. E isso é muito bonito, né? A linguagem demonstrada na rua de um trabalho muito bem resolvido de Thiago e Sullivan. Eu acho que para a gente foi um desafio muito grande, né? De trabalhar com personagens que não nasceram da minha ou da cabeça de Glenda, e ao mesmo tempo um espaço e um movimento de generosidade muito grande de Thiago e Sullivan, de também confiar a gente, esses personagens são muito caros para eles, e que hoje é muito caro para a gente. Perfeito. Uma pergunta para o Thiago. Thiago, vocês resolveram gravar nas alocações de Cachoeira, que faz parte do Recôncavo Baiano. Aí eu gostaria de saber se o Recôncavo Baiano faz parte de sua jornada, você já tinha conhecido essa região, ou foi a primeira vez? Você pode falar um pouco sobre esse processo? Não, posso sim. É muito curioso isso, assim, porque eu ia participar de um filme há muito tempo atrás, em que eu seria um protagonista, e em um determinado momento a gente viajou para Cachoeira, isso em 2010, eu acho, para conhecer uma equipe que faria a parte técnica do filme, né? Acabou que eu tive um problema com o diretor, acabei saindo do projeto, mas aí foi a primeira vez que eu tive contato com uma turma de cinema da UFRB, assim. Eu tinha para mim mesmo que um dia eu iria para a UFRB estudar cinema, né? Só que eu já estava fazendo direito na época, e assim que eu formei em direito, eu tinha muita vontade de dar uma dedicação maior à carreira artística. Eu já fazia teatro amador, e aí eu fui deixando de ser um advogado que atuava de vez em quando para ser um ator que advogava de vez em quando, até ficar somente como ator, né, enquanto profissão principal. Só que uma coisa muito curiosa também foi porque quando a gente fez a websérie, né, que foi aquele sucesso, a gente fez a peça para aquele sucesso, eu brinquei com o Sullivan assim, falei, ó, a gente já fez a websérie, a gente já fez a peça, só falta fazer o filme. Aí ele falou uma coisa assim, mas como é que seria o filme? Eu fiz, eu não sei, mas eu acho que poderia muito bem ser um road movie, assim, um filme deles viajando. E quando o Ari e Glenda vêm até a gente com uma proposta de argumento assim, o argumento era um road movie, Mãe e Júnior viajavam, assim, aí foi a primeira vez que eu fiz, nossa, isso aí já tem uma parada meio de sincronicidade cósmica, espiritual, destino, sei lá o que é que seja, né? E quando a gente já começou a ir para Cachoeira, né, com mais frequência assim, foi como se a gente, sei lá, começasse a fazer parte da cidade também, assim. Você vai conhecendo as pessoas e conhecendo os lugares e conhecendo os familiares das pessoas do filme. E de repente essas pessoas também fazem parte do filme. E é um movimento muito bonito, assim, sabe? Porque eu estava numa live tem pouco tempo falando sobre isso. Se não tivesse tido Ari e Glenda para convidar, talvez esse filme não existisse. Se não tivesse existido,
sei lá, incentivo público para essa universidade ser feita lá há 15 anos atrás, talvez esse filme não tivesse sido feito, sabe? Então, é uma junção de potência, sabe? E um descortinar de possibilidades que só foi permitida realmente por esse grande encontro, assim, pelo qual eu sou muito grato. A gente viveu o filme, né? O filme foi uma experiência, a primeira grande experiência de set de cinema para mim, para Sullivan, mas foi a primeira de muita gente também, sabe? De gente que já trabalha com, né, atuando com audiovisual de alguma forma, e de gente que nunca trabalhou, assim. Minha mãe fez o filme, sabe? As pessoas de Cachoeira, de Muritiba e de São Félix fizeram o filme. O filme tem um pouco de toda essa parte do recôncavo. Cachoeira, São Félix, Muritiba. Ainda tem Salvador, tem a Lapinha também, sabe? Então, isso para mim é muito bonito, porque vai lançar um produto, né? Uma obra que ela carrega muitos talentos, sabe? Eu acho que é uma obra que vai dignificar a comédia, vai dignificar o cinema brasileiro, dignificar a Bahia, dignificar os artistas daqui, os fazedores de audiovisual, sabe? Estou muito feliz com o resultado. Muito bom. Agora para Glenda. Glenda, você fez parte desse processo todo junto com a Ali. Existem planos futuros de produzir novos filmes com novas aventuras de Manhã e Júnior? A pergunta é porque o filme é muito redondo e tem um roteiro bem organizado em relação a deixar muitas pontas soltas. Isso foi proposital? Como é que está sendo esse processo, mais ou menos, do futuro da franquia na rédea curta, digamos assim, nas telonas? Júnior e Mainha são um universo, né? É um lugar que a gente mergulhou, e nesse sentido foi muito gostoso esse processo de ser um projeto, talvez o primeiro projeto da gente que tenha partido já com vida externa, né? Já existia, as pessoas já conheciam, então também isso aumenta a responsabilidade. Quando a gente se encontra, aumenta a vontade de fazer e a certeza de, gente, isso precisa acontecer, né? A gente fez ele no meio da pandemia, a produção foi parada 2, 3 vezes, e acho que tudo isso foi solidificando esse lugar, desse universo, desse entendimento de quem são esses personagens, né? Acho que nós saímos, eu e Ari, totalmente apaixonados pelos dois, assim, foi lindo, foi muito gostoso, tô morrendo de saudade deles, quero que estreie logo pra gente poder ver na tela, e acho que é o tipo de personagem que você... A série já é isso, né? Tanto é que existe o filme por isso, mas é o tipo de personagem que a gente assiste e fala, não é possível que acaba aqui, né? Nossa, não é possível, claro que tem mais 1 milhão de histórias que eles precisam viver, então, com certeza, eu acho que Manhã e Junho tem vida longa no cinema, no audiovisual no geral, assim, não só pelo nosso amor, pelo afeto e por tudo que eles representam para a gente, enquanto trabalho, enquanto dedicação, enquanto admiração também, porque a gente tem por essas personas, né? Falando da equipe, falando do elenco, mas falando também dessas personas, né? De Manhã, de Junho, é muito gostoso assistir e vendo que as nossas Manhãs e Júniors estão tão vivas quando a gente sai na porta de casa, quando a gente lembra da nossa própria vida, que eu acho que elas precisam acontecer. Então, essas pontas soltas não estão tão soltas assim, hein? Opa, isso é muito bom. Tiago, em relação à sua parceria com o Sullivan Bispo, de longa data, nossa Manhã, como é a relação entre vocês dois? E como foi contracenar com ele agora numa outra esfera, que é a esfera do cinema? Você pode falar um pouco sobre esse processo que você sentiu em relação à relação de vocês? Olha, eu e Sullivan a gente tem uma relação muito engraçada, porque parece que é uma relação sanguínea, sabe? Eu morro de medo do dia que eu tiver que fazer algum personagem em que eu tenha que beijar Sullivan, por exemplo, assim, porque eu vou ter uma síncope, eu não vou conseguir fazer isso. Vai ser tipo beijando uma pessoa, sei lá, do meu pai, beijando meu irmão, porque a gente realmente se conhece muito. E por se conhecer muito, a gente se ama e se odeia, quer se matar às vezes, assim, mas é muito engraçado, porque sempre chega um momento que a gente para e fala, vamos se acalmar, e vamos, o trabalho é maior do que a gente. E foi assim, ele me deixou muito orgulhoso, assim, né? O filme, ele passa por um longo período de problemas no mundo, assim, né? A gente está no 5º dia de gravação, a pandemia deflagrada, assim, e para a gente
voltar, sair do set, voltar para casa, entender que aquilo não tem a ver com a gente, tem a ver com o mundo inteiro, não personalizar o que aconteceu, ficar na beira de voltar e de repente para de novo e depois volta. E até o ambiente, quando a gente voltou, foi um ambiente muito mais assim, né? Muito mais preocupado, né? A gente tinha atores e atrizes mais velhos, a gente estava num ambiente, num período em que ainda existia a ameaça de novas ondas, então a gente não podia extravasar como queria, mas era um filme de contato, é um filme de pessoas, é um filme da gente estar perto, assim. A gente, graças a Deus e aos orixás, a gente conseguiu completar as gravações sem ninguém ter tido um caso, né, positivo de Covid, por exemplo, assim, o que é incrível. E vê-lo, assim, né, vê-lo também reagindo à direção dos outros, assim, foi muito interessante, né, porque aí, às vezes, eu ficava assim, se fosse eu não faria assim, que menino perturbado, velho. Se fosse eu tinha que ficar infernizando para convencê-lo a falar, mas é Ari Gleder, ele vai e faz certinho, de primeira, assim. Aí eu ficava depois conversando com ele no camarim, assim, ou até no hotel. Rapaz, você é insuportável, você chega no set do episódio, me dá uma dor de cabeça, chega no filme, você acerta de primeira, né, velho? Que menino insuportável. Mas, ao mesmo tempo, eu fico percebendo, assim, né, que tanto para mim, para ele, né, e eu acho que para Ari, para Glenda também, e para todo mundo envolvido, esse filme é um grande aprendizado. Eu acho que a gente nunca está pronto, para ser sincero, assim, sabe? Cada obra, ela vai ensinar uma coisa para a gente, assim, ela vai trazer surpresas, ela vai trazer desafios, assim. Mas é bonito ver que, né, eu estou com 34 anos, aqui todo mundo está basicamente na faixa dos 30, uns 30, assim, e está todo mundo com, assim, aberto para a experiência, sabe? Reconhecendo que às vezes não fez o melhor, tentando dar a volta para fazer, para salvar o que puder salvar, tentando, né, mostrar que a gente consegue fazer, se uma coisa cai, a gente levanta a outra. Então, isso para mim foi o que mais ficou, assim, tanto na relação minha para com né, as pessoas que vieram a agregar o projeto com o filme, quanto também para a Sullivan também, assim. Eu vejo que a gente está num caminho de aprendizado, assim, sabe? E que o filme que a gente fez é o filme que a gente conseguiu fazer. E isso é muito... E ter nesse lugar, assim, de orgulho, de aquilo que a gente conseguiu fazer, é muito bonito, assim, porque só a gente sabe o que passamos, viu? Assim, a gente, eu digo, né, a equipe inteira, foram muitos desafios, foram muitos imprevistos, assim, mas no final chegamos lá, sabe? Entregamos um filme coeso, que tá lá, a essência da história tá ali, e é um filme que tá todo mundo, eu particularmente acho, todo mundo muito bem, assim, todo mundo se defende, tem uma fotografia bonita, tem figurinos bonitos, tem um roteiro bonito, tem músicas bonitas, sabe? Então, eu acho que é um filme que, para mim, ele é um presente, assim mesmo, sabe? É uma coisa que vai me marcar para sempre. Já é um Responde a pergunta, às vezes eu acho que eu sou meio clássico. Eu estou falando, já é um clássico em casa. Para finalizar, eu deixo vocês à vontade para convidar nossos seguidores do Cinema e Companhia do Arte Curte a assistirem ao filme Na Rédea Curta nos cinemas a partir de dezembro. Então, estejam à vontade. Vocês começam? Então, gente, é isso. Na Rédea Curta vai estar estreando no cinema dia 1º de dezembro, depois de uma longa jornada que começa lá em 2018, quando a gente se junta para poder conceber o argumento e a história e o roteiro desse filme. E de lá para cá, a gente enfrentou pandemia, a gente enfrentou milhares de percalços, paralisação de gravação, retorno, mas chegamos, sabe? Conquistamos esse produto, chegamos num produto que agradou muito a gente e que eu acho que vai dar uma rasteira realmente em quem acha que só vai para o cinema porque vai ver lá as palhaçadas de sempre. A gente tem as palhaçadas de sempre, é um produto original, com uma história original, mas ele ganhou uma dimensão muito maior. Assim. Eu já assisti umas 7 ou 8 vezes, e sempre que eu assisto, eu encontro mais coisas no filme, eu termino o filme com uma coisa assim, sabe, na garganta, assim, porque me pega realmente num lugar muito da emoção. É um filme que fala sobre o amor de mãe e filho, é um filme que fala sobre deixar amadurecer e deixar o filho ir embora, é um filme sobre amadurecer e sair de casa, amadurecer e enfrentar as dificuldades que o mundo adulto vai colocando na nossa frente, assim. Eu tenho muito orgulho do filme, tá muito bonito, tá no tempo certinho, assim, tem um monte de rostos que vocês vão amar, tem personagens que vocês sempre quiseram ver, então, assim, vai para o cinema dia 1º de dezembro e pode confiar em mim que vocês não vão se arrepender, o filme tá lindo. Muito obrigado. Algo a acrescentar, Ari Glenda?
É isso. Acho que Na Rédea Curta é esse filme que vai levar a família baiana, brasileira, para o cinema. E eu acho que a gente está num momento que a gente precisa rir, e vai ser bom rir junto, se emocionar junto. Então, eu acho que nesse sentido, ele é uma grande celebração desse momento de que, nossa, nós estamos aqui, estamos falando da gente mais uma vez, e vamos nos deliciar com isso, né? Então, a gente convida todo mundo para ir, dia 1º de dezembro, estreia nos cinemas. Então, procurem, vai ter um cinema bem pertinho para todo mundo assistir. E vamos todos na primeira semana que estrear, porque para a gente, para o cinema brasileiro, isso é essencial. Assim, a primeira semana é o que decide se o filme vai continuar em cartaz ou não, porque a gente concorre com o cinema americano, enfim, com outras forças. Então, por favor, não faz isso não, de tipo, estreou, daqui, semana que vem eu vou. Se você não for, nessa semana, talvez você não nos ajude a continuar em cartaz. E a gente acredita, a gente ama muito esse filme, é um projeto muito especial, que a gente quer que o Brasil inteiro veja. Então, assim, Bahia, vamos fazer essa força, porque a gente vai espalhar, vai ficar e vai todo mundo conhecer a Lapinha, a cachoeira e as histórias que Júnior e Manhã têm para contar. Perfeito. Muito obrigado, Ari. Muito obrigado, Helene. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a todos pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Está incrível. E a galera não pede por esperar.